Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ler o Salmo 130 nesta noite. Um dos poucos salmos de ramagem que foi escrito por Davi. É o Salmo 130. Vamos ler esse salmo nesta noite. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mas espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de nos reunir para te adorar, ó Deus, buscar a tua face, ler a tua santa palavra, meditar. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor traga respostas, direção a cada coração conforme o teu bem-querer, a tua boa vontade. Que nossas mentes e corações estejam direcionadas a ouvir e entender e compreender o teu querer, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos refletir nesta noite sobre esperança. E a esperança, mais do que nunca, é algo que tem estado ausente em muitos corações. Muitos corações estão se perdendo diante de tantas coisas desta vida, diante de tantas notícias. No final do ano passado, as pessoas começaram a ficar com crises diante de todas as guerras, e as guerras estão terminando, e o Senhor tem colocado e estendido a mão dele. As pessoas têm perdido a sua esperança diante de tantas notícias ruins da economia, e isso nós já passamos por diversas crises. Só que eu me lembro, já passamos por mais de 30 crises. Nós passamos por hiperinflação. De manhã você comprava o pãozinho, à tarde você ia lá e ele custava 10 vezes mais. E passamos por isso também, pela bondade do Senhor. Passamos a Guerra Fria, quando caiu o Muro de Berlim, e ninguém acreditava que teria esse fim a isso. Queridos irmãos, o que tem roubado a tua esperança? O que tem roubado a tua confiança em Deus? Nós estamos diante de um salmo que ele reconhece: das profundezas clamo a ti. Então ele reconhece que a alma dele está embevecida de dor, de desesperança, sem acreditar no amanhã. Mas ele toma uma decisão preciosa: buscar a Deus. Amém? Nunca esqueça disso. Clama ao Senhor, ore a Deus, busca o Senhor, porque é no Senhor que vem a solução para as nossas vidas.
É na oração, queridos irmãos, é na oração que tem a chave da nossa vitória, amém? Quantas pessoas falam, mas por que eu vou orar se Deus está lá, Ele sabe de tudo, então por que eu tenho que orar? É porque a tua alma não sabe, é porque a tua mente não sabe. Então a tua mente, a tua alma, os teus sentimentos, as tuas emoções, aqui ele usa uma expressão bem profunda, verso 3, ele diz assim: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? E o que são iniquidades? Iniquidades são os nossos pecados que afloram em nós. São os pecados que nós nem lembramos deles, são as nossas iniquidades. São as nossas inclinações pecaminosas, são aqueles desejos, aqueles impulsos que estão dentro de nós. O apóstolo Paulo descreve eles de uma maneira esplendorosa lá em Gálatas, verso 17, Gálatas 5, 17, 18 e 19. Ele fala de ira, de ciúmes, de porfias, de discórdias. Essas coisas afloram de dentro de nós. Quantas pessoas estão sofrendo em suas vidas por culpas, por terem quebrado suas próprias regras. E culpa gera muito estresse, muita dificuldade, porque se você não for diante de Deus em arrependimento verdadeiro e genuíno, você não será transformado, você não será curado, você não será liberto. Por isso que ele diz assim, ele fala isso, ele clama a Deus: se tu, Senhor, observares as iniquidades. No verso 4 ele diz assim: mas está contigo o perdão para que sejas temidos. Então entenda aqui nesta noite, querido irmão, a solução para as nossas desesperanças, a solução para as nossas culpas e iniquidades, a solução para a nossa falta de fé está em Deus, amém? É o Senhor que pode nos transformar, é Deus quem pode transformar. Não somos nós mesmos na nossa própria força. Davi tentou confiar na própria força, e quando ele tentou confiar na própria força, ele assassinou, ele adulterou, ele fez o exército de Israel, pessoas morrerem a fio da espada por conta da culpa e do pecado e da iniquidade dele. Perceba isso, correto, queridos irmãos? O convite do Salmo 130 é colocarmos nossas vidas em Deus. É colocarmos nossas vidas em Deus pela ferramenta que nós temos, que é a oração e súplica. A oração, que ele diz aqui, súplica, ele diz: eu clamo, verso 2, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Você já suplicou? Não sei se vocês viram que aconteceu um assassinato de uma mulher. Ela estava no posto de gasolina trabalhando. O ex dela chegou lá e ela começou a suplicar. Ela se ajoelhou pedindo para que ele não a matasse. E ele cruelmente assassinou aquela mulher, descarregou uma pistola com 9 balas nessa mulher. E ela suplicava. O nosso Deus não é impassível assim. O nosso Deus, Ele espera que nós supliquemos a Ele, no sentido de que nós nos rendemos totalmente a Ele. Amém? Você já se rendeu assim totalmente a Deus? Sabe por que acontece tantos destemperos em nós, queridos? É porque nós não nos rendemos completamente a Deus. A palavra de Deus fala: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então quer dizer que eu preciso negar, eu preciso suplicar, eu preciso me render diante de Deus, amém? A cura está aí. A cura para as culpas, a cura para descontroles, a culpa para a desesperança.
A cura vem desse se render diante de Deus. O verso 5 ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Eu trabalhei 2 anos de madrugada, né, queridos irmãos? Então eu sei bem o que é isso. Vai dando ali 4 horas da manhã, você não vê a hora do dia raiar. A noite não termina, passa lenta. Aí você olha para o relógio de novo, é 4h05. Aí você passa um momento, você olha de novo, é 4h10. Aí você olha 20 vezes para o relógio, é 4h20. E parece que aquele ali virou uma eternidade. Mas como que nós fazemos com as nossas orações? A gente quer fast food, né? A gente quer drive-thru. A gente já quer pedir num caixa e chegar no outro, já está tudo pronto. A gente quer assim de Deus. E a gente ainda fica bravo e revoltado quando a gente não tem o que é o melhor para nós. Porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Amém? Levanta sua mão ao céu, coloca a mão no teu peito e diz isso em nome de Jesus. Eu sei que o meu Deus sabe o que é o melhor para mim. Por isso eu vou confiar. Essa é a verdade, irmão. Essa é a grande verdade da vida cristã. A nossa esperança não está nem nas respostas das nossas orações. Porque Deus pode responder um sim, Deus pode responder não. E aí você orou e pediu para Deus fazer o milagre, e Deus fala não. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala dessa experiência. Ele suplicou a Deus, ele não só orou, ele suplicou a Deus por 3 vezes. E o que Deus falou para ele? A minha graça, fala igreja, a minha graça te basta. Você está preparado para ouvir? A minha graça te basta, meu filho. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer como um bando de crentes ficar revoltado contra Deus? Não. Você vai continuar servindo a Deus com alegria, amém? Porque a sua vida agora não é sua. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3:20, ele fala: já estou crucificado com Cristo, logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé em Cristo Jesus. Amém? A cura, querido, é você alimentar a fornalha da tua esperança na oração e confiança em Deus. Amém? É Ele que vai nos curar das nossas culpas, das nossas iniquidades, dos nossos destemperos. Ele diz assim: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. Então, querido, entenda essa palavra. Em Deus você tem ampla salvação. Em Deus você tem ampla solução. Amém? Amém, irmãos? Eu ouvi um testemunho de uma irmã. Ela diz que ela orou 37 anos pelo marido. 37 anos. Quando ela casou, ele era um homem bom, perfeito. Mas a partir do 3º ano de casamento, quando morreu o pai desse rapaz, ele começou a beber. E ele foi alcoólatra por 34 anos. E todos falavam para ela: larga, abandona. E ela falou assim: Deus tem propósito. Amém? Você confia no propósito de Deus? Se você confia, você persevera. Deus tem propósito. Quando a filha se batizou, com 18 anos de idade, ele foi na igreja. Naquele dia ele foi sóbrio, não bebeu. Mas diz que na segunda-feira ele voltou a beber.
Passou 3 anos, o filho se batizou, ele foi sóbrio de novo. Observa, querido irmão, querida irmã, às vezes a gente tem uma luta tão grande dentro da gente, tem uma batalha tão grande dentro da nossa casa, e o inimigo tenta fazer de tudo para a gente desistir, mas nós não somos daqueles que desistem, amém, irmãos? Nós somos daqueles que perseveram e confiam no Senhor, porque sabemos que o nosso Deus tem ampla redenção, amém? Ampla salvação, ampla solução, amém? Você confia? Fala comigo, eu confio que a minha salvação vem de Deus. Vem de Deus, vem de Deus. Aí a filha se casou e aquele homem fez o maior vexame no casamento. Bebeu. E a filha não falou mais com ele por 10 anos. Nasceu o neto. Ele queria ver o neto. E a filha falou, você só vai ver o seu neto se você parar de beber. Diz que naquele dia foi o pior dia daquela família, que ele chegou em casa e quebrou tudo. No outro dia, ele pediu e falou para a esposa, eu preciso de ajuda. Daí ela virou e falou assim, vamos lá na igreja, vamos conversar com o pastor. Aquele homem se arrependeu. Aquele homem converteu. Aquele homem se tornou um evangelista. Começou a servir a Deus com alegria naquela igreja. E parou de beber. Para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode dar um glória a Deus? Então, querido irmão, Deus tem a solução. Amém? Então você não perde a esperança nunca. Amém? Deus tem a solução. Deus salva, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Então, com isso, vamos tirar 4 lições do Salmo 130. A primeira delas, a sua esperança vai se fortalecer em um arrependimento genuíno. Então vai diante de Deus. Suplica diante do Senhor. Ninguém experimenta da graça de Deus se não tiver arrependimento. Entenda isso. No meio da igreja não existe orgulho. Amém? Não tem que ter orgulho. Tem que ter humildade. Se você não tem humildade para buscar a Deus, você não tem humildade para fazer nada, para servir ao Senhor. Tem gente que quer ser servido, tem gente que quer ganhar status, e não é assim no reino de Deus. Querido, o que a palavra de Deus fala de Jesus? Jesus, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo e veio em forma de homem, se humilhou, morreu, foi julgado, o inocente foi julgado e condenado como culpado, mas porque ele se humilhou, eu e você somos exaltados para a glória de Deus Pai, amém? Amém? Porque ele se humilhou. Presta atenção, igreja. Porque ele se humilhou. Houve salvação para toda a humanidade. Será que eu e você não temos que nos humilhar mais diante de Deus? Será que eu e você não temos que nos humilhar mais pela nossa nação? Pelo Brasil? Será que eu e você não temos que nos humilhar mais diante do Senhor e clamar a Deus, mais a Deus? Será que nós não temos que seguir o exemplo de Jesus? Será que nós não devemos olhar aqui para Davi, que reconhece que ele se humilhou agora diante de Deus, para Deus ouvir as súplicas dele? O verdadeiro arrependimento vai nos levar a uma verdadeira humildade. Quando nós buscarmos a Deus verdadeiramente, nós entenderemos que a
da graça de Deus. A segunda lição, a graça de Deus é o fundamento do perdão. É a graça. Ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Mas contigo está o perdão. Amém? Amém? Então você vai diante de Deus, se humilha diante de Deus, Ele derramará sobre você perdão. Perdão. Perdão é a manifestação da graça de Deus por nós. Amém? Todas as vezes que eu me humilho assim diante do Senhor, na hora que eu levanto, eu sempre vejo assim, Pai, eu sinto que Deus está me dando uma folha branca, me dizendo para mim assim: meu filho, vá e não peques mais. Não cai nos mesmos erros. Escreve uma vida melhor. Deus perdoa, não porque somos dignos, Ele nos perdoa porque Ele é bom. Amém? Ele é bom, é o caráter dele. Terceira lição: se você anda sem esperança, então eu espero que nessa noite você aprenda que a sua esperança vem de Deus. Amém? A sua esperança virá do Senhor. O Senhor colocará esperança. O Senhor colocará fé. E o que é a fé? A fé é a confiança plena no Senhor. Amém? Se você não tem, você pede: Deus, eu quero confiar mais. Amém? Às vezes a gente tem tantos traumas de vida, não é verdade? Às vezes a gente faz coisas por causa dessas coisas. Eu tenho percebido que muita gente não consegue confiar em Deus por causa de traumas. Traumas de família, de criação, e não consegue confiar. Tem gente que não consegue orar porque dentro de casa não podia falar nada. Não podia pedir nada. Aí não vai conseguir orar. Porque não sente que tem permissão. Entende? Como que a gente está criando os nossos filhos? Como que você está criando seus filhos? Seus filhos têm permissão para falar o que eles quiserem para você? E você vai ouvir sem esbravejar, sem brigar, sem agredir. Você tem que entender isso. Seu filho está crescendo e ele precisa ter uma figura de alguém que o compreenda. Amém? Amém, irmãos? Que o compreenda. Porque quando chega lá fora, vai chegar um professor: eu te entendo. Vai abraçar. E o que a gente está oferecendo? Se a gente não oferece permissão dentro de casa. Aí, na hora da espiritualidade, não ensinou o menino a orar nem o Pai Nosso. Não ensinou nem o menino a orar para pedir um presente, para passar de ano. Não ensinou o menino, a menina para escolher uma roupa. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que nós precisamos ter esperança e alimentar a esperança dos nossos filhos. Ensinar esperança. Criança não sabe o que é esperança. Não é verdade? Criança não sabe esperar, né? Está com fome, ela chora. Ela quer o peito da madre rápido para alimentar. Não é mesmo, irmã Ione, que está com os netinhos lá? Aí a mãe cansa.
E tem marido que não entende. Não é mesmo, irmã Maristela? Tem marido que não entende. Tem irmã que sofre. E como que a gente ensina esperança? A gente ensina esperança, a gente ensina a esperar com oração. Aleluia. Olha que maravilha isso nessa noite, irmãos. Esse é um ensino precioso. Compartilha depois, vai estar salvo. Compartilha isso, manda para as famílias. As famílias precisam aprender e ouvir isso. Tanto compartilhamento de tanta coisa boba da internet, compartilhe a palavra de Deus, amém? A minha alma anseia pelo Senhor. Como que você vai ensinar isso para o seu filho? Como você está ensinando isso para o seu filho? Vamos ensinar os nossos filhos a esperar em Deus, amém, irmãos? Amém? O Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma fé que prevaleça, amém? Uma fé que prevaleça. A última lição nesta noite, queridos irmãos, que eu e você precisamos entender. Versos 7 e 8. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então foi decretado paz, e não sei se vocês viram, a festa que está sendo em Israel, com o retorno daqueles 20 sobreviventes que ainda estavam presos lá. E eu fiquei muito emocionado com aquilo. Uma mãe abraçando um filho, e que o filho dela já estava há 3 anos com os terroristas. Ela não acreditava que viria o filho, e ela viu o filho vivo novamente. Deus redime, amém? Então eu queria te falar, há uma solução divina para todo e qualquer problema humano. Aleluia? Você confia nisso? Há uma solução divina para todo e qualquer problema humano. O que você tem que fazer? Confiar em Deus. Buscá-lo de todo o teu coração. Se render diante do Senhor, para que um dia você testemunhe da graça recebida da bondosa mão de Deus. Amém? Que salmo maravilhoso. Quantas lições nós podemos tirar. Então, queridos, que nós aprendamos a não perder a esperança. Que nós aprendamos que nós temos um recurso infinito, buscar a Deus em oração. Que nós aprendamos a confiar em Deus a tempo e fora de tempo, porque a graça dele se manifestará, o milagre dele virá, ele nos redimirá. O Senhor tem salvação para as nossas vidas. Vamos ficar em pé, colocar nossas vidas, nossas famílias diante do Senhor. Feche os teus olhos neste momento. Coloca a sua vida, coloca a sua família diante do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos ensina que a nossa esperança no Senhor sempre terá uma resposta e uma solução. Que podemos confiar na manifestação da Tua graça, que podemos confiar na direção que o Senhor trará para o nosso viver, que podemos descansar e saber, ó Deus, que o Senhor tem uma salvação
sem limites para nós. Nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar. Desperta-nos, ó Deus, a orar mais. Desperta-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a sermos bons professores da esperança para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, para que possamos verdadeiramente alimentar a fé, a sede da oração, a todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Pai, existe tanta falta de fé hoje em dia, existe tanta negatividade, existe tanta desesperança. Nos torna verdadeiramente os porta-vozes da tua esperança e da redenção que há no nome de Jesus. Nos faz ser, ó Deus, esses porta-vozes, levantarmos nossa voz, levantarmos orações, súplicas ao teu nome e confiar plenamente no Senhor. Que a tua graça, a tua paz e a tua bondade esteja sobre nossas vidas todos os dias, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.